Olá, minha gente, tudo bem? A gente vai começar aqui o nosso curso de discursivas, do projeto Júnior Andrade. Na verdade, nós já começamos. O que eu estou fazendo é regravando aquele vídeo de abertura, que depois eu fui ver, gente, o vídeo ficou sem som, tá? Então eu deixei para regravar em estúdio mesmo e tal. Vamos conversar sobre a prova discursiva. Nesse vídeo de abertura eu vou explicar como que o nosso curso vai seguir, qual vai ser a perspectiva das nossas questões que já estão disponibilizadas, né? Vamos falar da importância de você prestar atenção no curso básico mesmo, que é o curso que também já está disponibilizado, tá certo? E este vídeo se volta para a discursiva de nível superior, ou seja, CNU de 1 a 8. Esse é um vídeo geral, tá, pessoal? É um vídeo de abertura. Depois, cada turma, eu vou comentar sobre as questões, né? Vocês vão ter 6 questões para treinamento individual e a gente vai complementar ao final fazendo um conjunto de 10 questões, né? Com mais ali 4 questões respondidas ao final para você poder ter acesso a um bom conjunto de propostas. Bom, qual vai ser a tônica desse nosso vídeo de abertura? Explicar como que a FGV pensa, sim, porque senão o aluno fica muito naquele parâmetro da SESGRAN Rio, tá? Então a gente tem que romper com esse parâmetro. Primeiramente eu vou me apresentar, não é rapidinho, meu nome é Júnior Andrade, sou professora de discursivas há 25 anos, tá, pessoal? Então conheço tudo de FGV, praticamente tudo de FGV. O que eu vou explicar para vocês aqui é importante. Vocês vão ver que no curso básico a gente vai entrar naqueles detalhes de enunciado da FGV que o aluno precisa dominar, porque, como eu disse para vocês, né, em vários vídeos, mesmo para a área aberta, como para o curso, a FGV é uma banca que não traz dificuldade na discursiva em relação aos assuntos, a escolha dos assuntos. Nós vamos aqui demarcar bem a escolha desses assuntos, né? Vocês vão ver que ela não traz muita dificuldade em relação à escolha dos assuntos, não. Uma banca bastante previsível até. O problema é que se o aluno não prestar atenção, não é? Ela trabalha com assuntos que parecem pender para um lado. Se ele não prestar atenção, ele pode se atrapalhar e errar um ou dois itens da própria proposição, tá certo? Isso, quem está no curso, né, vê isso com muita clareza a partir de vários exemplos, tá certo? Quem está no nosso curso aqui já fez o material básico, eu chamo muita atenção para esse detalhe, tá? Mas vamos aqui. Bom, nós vamos enfrentar duas questões discursivas, valendo 22,5 pontos cada questão. Uma questão, gente, deve se voltar para estudo de caso, natural, certo? Ou seja, um caso fictício, uma história hipotética, e a banca vai fazer perguntas teóricas sobre esse caso. Outra questão deve ser mais generalista, deve ser aquela questão, né, que vai fazer perguntas mais objetivas mesmo, tá? E a gente vai ver aqui alguns comandos da FGV que são até reiterados, repetitivos em relação a isso, tá? E a tendência, eu vou trazer para vocês exemplos aqui bem de provas bem recentes mesmo, para vocês acompanharem esse raciocínio, tá? E ter clareza do que a gente está falando, que acho isso importante, o professor tem que mostrar o que ele está falando, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, existe um máximo de linhas para cada questão, 30 linhas. A banca não fala em mínimo. Isso quer dizer o quê? Vamos lá. Quem vai fazer redação tem uma outra visão, eu vou comentar em outro vídeo. Redação lá, os blocos, né, finais, 8 e 9. Mas para quem vai fazer a discursiva comum, que é a discursiva de conhecimento específico, a banca não fala em mínimo de linhas, não fala mesmo. E aí entra uma questão. Júnior, será que eu tenho que cumprir as 30 linhas? Em primeiro lugar, não precisa. Você precisa apenas ser honesto e dar as respostas adequadas. É uma banca que vai muito direto ao assunto, tá, gente? É um dos diferenciais dela para a Sesgran Rio. A Sesgran Rio tem perguntas mais confusas, é uma banca que cobra um pouco mais de elaboração. O aluno às vezes não capta muito bem o que ela quer dizer, mas a FGV não, vocês não terão esse problema com a FGV. É uma banca muito direta nas suas perguntas. E assim como ela é muito direta, ela gosta também de respostas muito objetivas. É bom você notar isso. É uma banca que gosta de respostas muito objetivas, tá certo? É claro que essas respostas têm camadas de aprofundamento, né? Quem está aqui conosco no curso vai ver o momento que precisa aprofundar um pouco a condução das respostas. Mas, de cara, a banca perguntou, já tem que responder, tá bom? A gente vai, como eu disse para vocês, ter uma questão que vai ser voltada para estudo de caso, uma questão mais direta,
tá certo? É uma banca, vocês já sabem, aí nem é a banca, tá? Agora é o edital. Conforme vocês estão vendo aqui o edital, a gente vai ter 50% do edital que vai ser vertido para os conhecimentos específicos e 50% para a gramática. Estamos falando do nível superior, volto a repisar. Pessoal, a gramática não é só a gramática, olha, ortografia, concordância, regência, pontuação, etc. Não, tá? Essa banca vai analisar a sua capacidade de construir respostas coesas e respostas coerentes. Quando você afirma alguma coisa, né, na sua resposta, dada a qualquer item de questionamento, e você consegue comprovar, seja por meio de exemplo, seja por meio de aplicação do caso, né? É uma banca que chama você para você perceber determinadas situações. Por exemplo, vou compartilhar aqui o nosso material básico, tá? Só para vocês, só para a gente fazer um entendimento preliminar, tá bom? Quem já está no curso já deve ter assistido essa parte. Por exemplo, isso aqui é uma questão da FGV que caiu para Cefaz Minas. E é um estudo de caso bem extenso, tá? Não é muito próprio da FGV, pessoal, trabalhar com questões muito extensas. Não é muito dela, não. Mas a gente precisa ficar atento, né? Porque eventualmente ela trabalha, como trabalhou aqui no concurso de Minas Gerais, no Fisco de Minas Gerais, tá? No concurso para o Fisco Estadual de Minas. O que acontece na prova? Quando você chega aqui nos questionamentos, né, a banca diz, ó, diante desse cenário envolvendo o processo judicial tributário, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, responda os itens a seguir. E aqui ela fez ó, uma pergunta, duas, três perguntas, né? A primeira pergunta está correta. A Fazenda Pública Estadual requerer, por via judicial, que o magistrado determinasse a inscrição do nome da ABC Limitada no cadastro de inadimplente Serasa. Claro, uma pergunta que muitos de vocês assim nem sabem o que está acontecendo aqui. Mas eu vou explicar para vocês terem uma noção do que é FGV para a gente começar a nossa conversa. Isso aqui, gente, é uma história, né? É, que trata do seguinte: essa sociedade empresária aqui devia dinheiro ao fisco, certo? Então, o fisco entrou na justiça. Para quê? Para receber esse dinheiro. E aí vem as decisões do juiz. A maior parte das decisões do juiz negam os pedidos do fisco, tá? Lembrando, o concurso é para o próprio fisco, ó, certo? Então aqui há várias decisões. Esse caso aqui conta a história do magistrado negando, indeferindo vários pedidos, né, do fisco. Aí tá, beleza. Quando a banca vai fazendo as perguntas, aparentemente as decisões do juiz elas fazem sentido. Você vê que o caso tem muita fundamentação, tá, do juiz aqui, tá certo? Por exemplo, ó, aqui, ó, diversa tentativa de citação da total, aí, quer dizer, da empresa ABC, e aí, em função disso, a Fazenda Pública requereu ao magistrado que inscrevesse o nome da ABC Limitada no cadastro de inadimplentes, ou seja, no Serasa. E aí o magistrado indeferiu o pedido e a banca vai justificar, por entender o juízo, que tal medida dependeria de esgotamento prévio de outras medidas executivas. Então você vê que a banca fica justificando muito. Ela pega um caso, dá uma decisão ali, uma decisão legitimada, né? Ou seja, uma instituição legitimada sobre aquele assunto, e justifica. Quando o aluno vai responder, ele tem que estar muito atento ao que ele está fazendo. Por quê? Porque boa parte desse blá 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 da FGV pode levar você a engano, pode ser exatamente o contrário, tá? Por exemplo, a Fazenda Pública está correta ao requerer que o magistrado determinasse a inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes? Ela está correta, mas você vê que o texto vai falar que o juiz diz não. E é uma justificativa sobre a decisão do juiz para o não dele. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que treinar esses estudos de caso da FGV nesse sentido, tá? É um sentido de olhar mesmo, de você perceber que a coisa vai para um lado. É como, sei lá, como é que eu vou explicar para vocês? Vou tentar até desenhar, certo? Porque às vezes alguém não vai entender o que eu estou falando, né? No curso básico dá para entender tudo. Por exemplo, aqui você tem a figura do juiz. E aqui tem a da Fazenda Pública, tá? Da Cefaz, que é a do órgão que está fazendo o concurso. A Cefaz faz um pedido ao juiz, o juiz nega o pedido e aí a banca justifica a negativa dele. E aí ela pergunta se a Cefaz estava certa. Sim, a Cefaz estava certa. Por quê? Porque é sempre assim, toda vez que a banca faz isso, ela coloca um órgão legitimado, esse órgão toma uma decisão,
e a justificativa abrangente, geralmente isso aqui está errado, tá? É uma tendência da banca nesse sentido, tá bom? E são várias questões. No curso básico eu coloquei várias questões mostrando isso, né? Vocês vão ver, coloquei mais de uma questão em que isso acontece em diferentes concursos, tá? Então, quando tem estudo de caso, naturalmente deve ter, a banca vai pender para esse lado, tá, pessoal? Há uma tendência de que ela possa pender para esse lado. Então, isso é uma característica da FGV. Vamos mexer com uma segunda característica da FGV. Além, isso eu estou falando naturalmente, está falando dos estudos de caso. Qual é a outra característica da FGV, Júnior? Porque são duas questões. Eu posso ter uma questão mais simples e uma questão mais complicada. O que você me chamaria atenção, por exemplo, né, nas provas da FGV, assim, em relação a tendências? Pessoal, vou pegar aqui, vou compartilhar com vocês aqui um concurso recente da FGV, tá? Especialista em políticas públicas, deixa eu ver aqui, de Sergipe, tá bom? E aqui temos uma prova da EPPG Sergipe. Aqui nós temos não um estudo de caso, isso aqui não é um estudo de caso, vou explicar o que é isso, aqui é uma notícia, uma informação, tá certo? É uma informação que está sendo super cobrada em várias provas de concurso público, então todo mundo preste atenção e vai pensando a sua área aqui dentro, já olhando para o seu programa. Pessoal, existe um assunto chamado linguagem cidadã. Linguagem cidadã. Alguns chamam de linguagem simples, outros linguagem cidadã e tal. Isso permeia todos os poderes e praticamente todas as instituições públicas. É a discussão, né? Eu, por exemplo, estou dentro do serviço público, estou exatamente na redação do Poder Legislativo, então é a discussão que hoje é mais comum. Né? Houve até um encontro do Tribunal de Contas, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais, do Conselho Nacional de Justiça, um encontro recente sobre esse assunto, de forma bastante abrangente. O que se quer? Se quer fazer com que o Brasil se prepara para um assunto, pessoal, chamado democracia participativa. Hoje nós temos, né, em muita discussão, a democracia representativa. A democracia representativa tem sido vamos dizer assim, um assunto, né, que tem permeado as discussões de um modo geral, de todos os poderes e instituições republicanas, porque ela já não mais sustenta as necessidades do povo. Isso no mundo inteiro, tá? Tem até um livrinho famoso, Como Morrem as Democracias, não é? E, na verdade, hoje a gente até superou essa literatura, já pensando que como as democracias se transformam. E aí vem agora uma preocupação de fazer com que a população participe mais das decisões, mais das políticas públicas, que a população entenda o poder público. E aí vem sendo chamada essa linguagem cidadã. Bom, eu conto essa história toda porque, com certeza, isso vai ser assunto da FGV, porque foi assunto de várias questões da FGV, diferentes concursos. Eu trouxe aqui um concurso para você, tá? É claro que ela vai perguntar dentro da sua esfera de trabalho, dentro da competência da sua instituição, certo? Então ela vai nesse sentido da competência dos macro assuntos, tá certo, do seu bloco temático. Então vamos lá. Aqui diz assim, ó: nos últimos anos, diversas administrações municipais no Brasil têm adotado observatórios de políticas públicas como instrumentos de apoio à transparência, ao monitoramento de programas e à participação social. É o assunto que mais cai, tá, gente? Transparência, monitoramento, avaliação e participação social. E também a accountability, tá? A accountability seria a responsabilização, tá bom? Então preste atenção no seu programa, vá se vendo ali dentro, porque sim, a banca pode cobrar numa das questões uma espécie de uma dissertação sobre esse assunto. Isso é muito comum, tá? Então vamos lá. Vinculados às secretarias de governo e planejamento, os observatórios utilizam ferramentas do governo eletrônico, olha, tá vendo? E dados abertos para articular a produção de diagnósticos intersetoriais e fomentar o controle social qualificado. Dentre as experiências bem-sucedidas no país, destaque-se o Observatório de Políticas Públicas do município de Guarulhos, instituído em 2017, vinculado à Secretaria de Governo. Veja só, esse concurso aqui foi para a área de especialistas em políticas públicas de Sergipe. Eles estão citando uma boa prática que é do município de Guarulhos. Ó, o caso exemplar é pela articulação de transparência ativa, participação cidadã e uso intersetorial de dados. A experiência incluiu a capacitação de servidores, desenvolvimento de toda a secretaria, estruturação de fóruns,
São os treinamentos, tá, pessoal? Que vários servidores estão fazendo para a linguagem simples, para a conversão da linguagem burocrática em linguagem simples. O Observatório também enfrentou o desafio de transformar a cultura organizacional da burocracia, avançando na institucionalização de práticas de governo aberto e de inclusão informacional. Beleza. Aí vai falar que aqui em um município de médio porte do Nordeste brasileiro, a administração local pretende implementar um observatório de políticas públicas, inspirado, né, nessas experiências como a de Guarulhos. A Secretaria Estadual de Administração será parceira nesse processo. Aí tá, beleza. Aqui vem, olha só, a banca comandando, né, uma situação hipotética. Você foi designado para a missão de coordenar tecnicamente a criação do observatório, com atenção à sustentabilidade institucional, qualificação do uso de dados públicos e ampliação dos mecanismos de participação e accountability. Gente, tem que entender essas coisas, esses princípios, tá? Sustentabilidade institucional. A instituição ela tem que ser capaz, né, de apresentar políticas duradouras. Políticas são políticas de Estado e não políticas de governo, né, de modo que os governos entrem, saiam e aquela política ela vá somente evoluindo para melhor, né? Qualificação dos dados públicos. A gente tem muito dado público assim que é jogado a esmo. Números são inventados, certo? Não há origem desses números. As pessoas não têm números seguros sobre o custo de custeio de obras públicas, dados do censo, né? Por exemplo, o último censo no Brasil, muita gente não respondeu ao censo, então nós tivemos uma baixa no censo. Então a gente precisa de dados públicos mais qualificados sobre o nosso cidadão. Por quê? Porque a gente precisa implementar políticas públicas para esse cidadão em vários setores, né? Aqui, ampliação dos mecanismos de participação, né? Ou seja, a mais transversalidade no serviço público. Como eu falei para vocês, houve um curso no Tribunal de Contas, né? E aí participaram diferentes esferas do poder legislativo, diferentes esferas até mesmo, tá certo? De empresas públicas interessadas no assunto. Então as pessoas estão fazendo interlocuções importantes dentro do serviço público. Então ali você tem mecanismos de participação também interna. E a sociedade civil também tem sido chamada, não é, a participar bastante, de modo que a gente saia da democracia meramente representativa, que é aquela do voto, e que ninguém consegue fiscalizar nada, para uma democracia participativa, em que a sociedade acompanhe mesmo, né, todas as políticas que são criadas para ela, de modo que a gente possa melhorar a qualidade dos políticos, né, gente? Então, e a accountability, que é a responsabilização, tá, dos servidores, né, vamos dizer assim, dos agentes políticos também, etc. Então a banca falou, redige um texto dissertativo entre 20 e 30 linhas, respondendo as duas questões abaixo. A banca veio aqui, ó, aponte um risco relevante à efetividade dos observatórios de políticas públicas. Então, gente, quando se fala desse risco, né, vamos dizer assim, que tem, né, nesse observatório que tende a ser criado, é o risco da transparência opaca. Por exemplo, você está caminhando para a transparência. Tá, mas se você só jogar dados para a população não tem capacidade de fazer filtro. Então você precisa o quê? Que um especialista em gestão de políticas públicas, ou qualquer servidor, vocês amanhã no serviço público, sejam pessoas capazes de traduzir a linguagem burocrática para a linguagem social, ou seja, a linguagem cidadã. Então, o risco é de você ter muita transparência e pouca efetividade dessa transparência. Né? Será que as pessoas estão compreendendo? Certo? Então, esse é um risco, tá? De chamar de transparência opaca. Que advém de quê? De desigualdade informacional, né? Da necessidade de você criar políticas de inclusão informacional, tá? De se ampliar a linguagem cidadã. Então é isso. A banca tem ido nesse caminho. Já vai imaginando o teu setor, tá? É claro que muita gente fala assim, Júnior, eu ainda não estou conseguindo ver isso nas questões, né? A proposição das questões do curso você vai ver na hora que eu for explicar lá dentro do curso, você vai ver como que essas proposições elas caminham nesse sentido de buscar os fundamentos de uma política, tá bom? Vou mostrar para vocês, ó, que já é outra questão, tá, pessoal? Aqui é do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, né? Uma das áreas, né? Então, a área mais popular daquele concurso, que trouxe essa questão número 1 falando o seguinte,
Olha só como é que é tão principiológico o trabalho da FGV. Foi que o governo de um estado nordestino decidiu reformular seu programa de distribuição de medicamentos, né? Transferindo essa responsabilidade para uma OSC, uma Organização de Sociedade Civil, por meio de termos de colaboração. A proposta visa aumentar a capilaridade, ou seja, garantir distribuição mesmo, né, em larga escala, e mais efetividade no atendimento das pessoas. Entretanto, após um ano de implementação, surgiram críticas, porque houve falta de monitoramento, divergência nos critérios de acesso, ou seja, falta de transparência, suspeita de favorecimento político, fere o princípio da moralidade, né? Então a banca vem, ó, analise a situação à luz dos princípios constitucionais de administração pública. Ô, gente, quais são os princípios constitucionais de administração pública? Artigo 37, é basicão, não é? Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, etc. Aí a banca, quando você vai analisar aqui, é interessante você pegar os efeitos que estão aqui e ir apontando um conjunto de princípios, associando. Por exemplo, a ausência de monitoramento. Que princípio? Né? A ausência de monitoramento que vai pender para suspeita de favorecimento de pessoas, né? De pessoas próximas aí de quem, do governo, por exemplo. Isso fere o princípio da impessoalidade, isso fere o princípio da moralidade, tá? Ah, por exemplo, a falta de critério, né? Ó, divergência nos critérios de acesso a medicamento. Ah, o que que é isso? Ah, isso aí é um problema com isonomia, né? Isso impede o acesso equacionado, né? O acesso mais igualitário a esses medicamentos. É uma falta de transparência, uma falta de isonomia também, né? Ou seja, tratamento mais isonômico desses critérios, né? Tornar esses critérios mais igualados, assim, tá certo? Não serem tão divergentes. Então, tá vendo? Você vai pegar os princípios e vai associar esses princípios aos fatos que estão aqui. Então, a banca é muito principiológica, tá, gente? A banca adora assuntos ligados à transparência, à contabilidade, à participação social. Veja que eu peguei dois concursos completamente diferentes, bem recentes, mostrando para vocês uma tendência da banca, tá certo? Uma tendência. Então, é nesse caminho que a gente propôs as questões do nosso projeto, tá? Que vocês vão encontrar no projeto, é nesse caminho, né? Então, o que, que vai acontecer? Na hora que vocês forem um pouquinho mais adiante, eu vou comentar as questões, o caminho para a resposta às questões do curso. E aí eu vou comentar também, não é, os prompts para quem vai trabalhar com a correção, né, por meio de inteligência artificial, como dar os prompts corretos e obter uma correção de qualidade, porque aí você pode ficar livre também, né, para fazer a tua correção. Aqui eu vou comentar com vocês no curso, tá? Mas vamos um pouquinho mais adiante, aqui com a nossa dica, né, que é para geral. Pessoal, vou compartilhar aqui, por exemplo, essa daqui é do B2, isso, do bloco 2, certo? Vejam só, o que, que acontece aqui exatamente nessa questão do bloco 2? Se a gente fosse pensar os conhecimentos específicos, né, o que, que poderia ser assunto da discursiva? Gente, a banca sempre vai pegar alguma coisa que está na ponta e vai ligar com alguma coisa bem fundamental, bem principiológica. É isso que ela faz. Ela vai pegar alguma coisa que está na ponta e vai ligar com alguma coisa bem principiológica, porque ela quer saber se você sabe o básico, tá? Que ajuda a responder aquilo. Por exemplo, quando a gente pensa, né, olhando aqui o que está disponível, e aí você pensa, por exemplo, inteligência artificial generativa e comunicação ética, né? Tá bem aqui no meio desses assuntos, né, que vão envolver novas tecnologias aqui na área de gestão da comunicação, da educação, tá certo? Da cultura, etc. A banca pode cobrar que você trabalhe com a regulamentação da IA, né? E os desafios éticos para a comunicação governamental. Ela pode cobrar isso, tá? Ela pode cobrar, não é? A coisa também, se eu avançar um pouquinho, né, sobre a política nacional de ensino à distância, tá certo? Por quê? Aqui, olha só, ó, modelos, a nova política de educação à distância, os modelos, modalidades, né? Então ela pode cobrar essas questões, mas ela vai ter uma preocupação muito essencial, gente, com a inclusão social. Por quê? Porque a participação. A gente sabe que a política de EAD, antes, né, de ela evoluir,
O que aconteceu, se a gente pegar o que aconteceu na pandemia, foi muito sério, né? O que aconteceu na pandemia? As pessoas ficaram muitas vezes privadas de estudar, crianças, adolescentes, porque não tinham condições materiais mínimas. Às vezes, numa casa tinha um celular, dois celulares e 5 pessoas, né? Como estudar? Às vezes não tinha acesso ao Wi-Fi. Então, é pensar a realidade do Brasil, tá? Eu estou citando aqui esse bloco, mas assim, já vai pensando o seu. É claro que no curso eu vou comentar, né, com detalhes aí, cada um dos blocos, tá certo? Então, se eu pegar outro bloco aqui, só para a gente poder pensar. Olha só, aqui eu tenho aquele bloco da saúde, né, Seguridade Social. Só me engano, acho que o bloco um, tá? Então, por exemplo, quando a gente chega aqui no primeiro assunto, se a gente for pensar uma questão, a banca pode cobrar em relação, por exemplo, ao eixo um exatamente a sustentabilidade, não é? Vamos dizer assim, da política de seguridade, tá? E vai cobrar isso de acordo com o princípio da universalidade, tá certo? Então, você tem que ficar atento a esses assuntos. Por quê? Porque todo o processo da Seguridade Social ela sempre entra nessa discussão sobre a sustentabilidade desse sistema. E tem que conhecer isso de forma crítica, tá, gente? Não pode conhecer isso na tábua rasa, porque o sistema é insustentável, né, como a mídia muitas vezes divulga. Você tem que entender os parâmetros. Né? Quando, na época da reforma da Previdência, a Receita Federal, por exemplo, divulgou uma série de boletins, né, e pareceres mostrando que a Previdência Social, por exemplo, era sustentável, né, quando você pensava no aspecto previdência, nem seguridade de um modo mais geral. Você está falando que a Previdência era sustentável. Mas por quê? As pessoas entendem a ideia de insustentabilidade? Porque elas partem daquela ideia de que a população está envelhecendo e que a massa trabalhadora é menor do que a massa que envelhece. Mas você tem que entender quais são as fontes que sustentam a Previdência, tá? Para além daquilo que a mídia divulga, você tem que entender essas fontes, as fontes da Seguridade Social no Brasil de modo geral, tá bom? Certinho? Por exemplo, se a gente for pensar no sistema, na parte da saúde, né, eixo temático 2, a banca pode perguntar sobre a reorganização da atenção primária à saúde, né, e o fortalecimento do SUS digital. Como isso está se dando? Como é que está se reorganizando? Porque a atenção primária a gente já sabe que é a porta de entrada do SUS, né? É uma política muitas vezes muito criticada. O SUS, por exemplo, ele é muito famoso, né, pela sua média e alta complexidade, principalmente alta complexidade, não é? Que é tão caro nos outros países e nossa disposição da população, né? Então, a pensar a porta de entrada é que tem sido mais difícil. E a banca pode cobrar isso à luz do princípio da integralidade da atenção, tá? Então, principalmente mexendo, gente, com a questão da digitalização do SUS, tá bom? E aí vai. A gente pode pensar, se a gente for pensar na assistência social, por mais que se chova no molhado, por mais que se chova no molhado, né? Vou dizer assim, não existe esse verbo chover dessa forma, mas vamos lá. A banca pode pensar a questão, gente, do combate à fome e à extrema pobreza, os mecanismos, né, estatais de combate à fome e à extrema pobreza. Júnior, mas espera aí, isso aí a gente já tem o Bolsa Família acontecendo, tal, tal. Mas vamos lembrar, gente, que recentemente, muito recentemente, boa parte da população voltou para baixo da linha da pobreza. Agora que a população está saindo novamente, a gente tem que compreender por que o Estado tem essa política tão frágil, né? Então, pensar o princípio da equidade, não é? De forma a citar situações, não é? Ou trabalhar com situações que possam dificultar um novo empobrecimento da população. Porque se mudar um governo e o governo mudar a política, a população se vulnerabiliza. Só a gente lembrar da fila do osso, tá certo? Então a gente tem que pensar nessas questões. Quais são os desafios, tá bom? Então, pessoal, eu tô falando de um modo geral, a FGV vai muito por esse lado. Ela vai bem no básico mesmo, bem no básico da discursiva. Nas questões diretas, sem nenhuma dificuldade, né? É uma banca que gosta muito de pedir para você citar tantas coisas, apontar tanto, por exemplo, aponte 3 desafios, né, que impedem o combate efetivo às desigualdades sociais no Brasil. Então, você tem que pensar 3 desafios. Ela tem essa coisa do citar 3, citar 2, né? E sempre assim, sempre que você for estudar qualquer assunto, foco
estudem princípios. Discursivo é feita assim, na base de princípios. Aquilo que é princípio dentro do seu estudo. Não perca isso de vista, porque isso estará no padrão de resposta da banca, tá? Tudo bem? Então assim a gente começa o nosso curso, né? Se você é já o nosso aluno, já pode, assista ao vídeo do básico com muita atenção, porque é o que vai te passar no concurso e você vai entender a minha mensagem quando você estiver analisando. Se você não é nosso aluno, embaixo desse vídeo, você vai encontrar a descrição, né, o nosso contato para você estudar um dos cursos mais baratos, gente, do mercado e com muita qualidade, um curso que está à disposição, tá certo, dos alunos aí que querem aprovação com informação adequada, tá bom? Grande abraço para vocês, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso estudo e a gente vai daqui a pouquinho sempre aprofundando para que você possa entender a sua área, não é? Da área do seu concurso.